Olá, meus queridos, queremos refletir sobre o Evangelho do quarto domingo do tempo comum, que se encontra em São Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. São Mateus é um evangelista muito sistemático. Então, o seu evangelho está dividido em diversas partes. Nesse início do seu evangelho, capítulo 5 ainda é o início do evangelho, se fosse de São Marcos já estaríamos bastante avançados, mas aqui Mateus tem muitos capítulos. Então, dos seus 28 capítulos, o quinto ainda é o início. Depois de apresentar a genealogia de Jesus, a sua origem, o início da sua missão, que foi o evangelho do domingo passado, falando como Jesus foi morar na região norte de Israel, que é a Galileia, para se cumprir as escrituras que falavam sobre a terra de Zabulon, terra de Neftali. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Quem era a luz? Ele, Jesus. Agora, Jesus ele quer falar um pouco mais sobre a sua doutrina, ou melhor, o evangelista São Mateus nos apresenta em 3 capítulos toda a doutrina de Jesus, começando pela parte mais importante, as bem-aventuranças, que significa a palavra bem-aventurado é a pessoa feliz, é aquele que se realiza. Jesus está querendo dizer, contar o caminho da nossa realização. Então vamos deixar que cada um de vocês possa fazer a leitura tranquila desse texto, reflexão pessoal. Depois nós propomos algumas perguntas que nos vão ajudar a refletir sobre esse evangelho. Nessa primeira pergunta, nós propomos refletir sobre o porquê Jesus propõe aos seus discípulos, e não só aos seus discípulos, a todas as pessoas que queiram escutar, as bem-aventuranças. Porque ele, no seu discurso inaugural, propõe as bem-aventuranças. Porque São Mateus coloca justamente nesse momento, que seria o primeiro discurso de Jesus, como nós vemos, aqui vai ser a primeira vez que ele fala ao grande público, porque ele propõe justamente as bem-aventuranças. Notemos que Jesus, ele sobe a montanha. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Assim, Jesus ele é apresentado por São Mateus como o novo Moisés. Recordemos que Moisés ele era o grande patriarca de Israel. Ele foi que recebeu no Monte Sinai a lei de Deus. E foi com ele que Deus estabeleceu a antiga aliança. Então, a lei, que são os 10 mandamentos, que foram entregues a Moisés nas tábuas de pedra, escritas pela própria mão de Deus, no Monte Sinai. Depois Moisés desce com as tábuas da lei, conta para o povo tudo o que Deus lhes tinha dito e faz de parte de Deus com o povo uma aliança. Deus se compromete a ser o Deus de Israel se o povo cumprisse tratasse de viver o que estava aí nessa lei. Deus os amaria e faria prosperar tudo o que fizesse. Uma aliança. Assim como se dá num matrimônio. Deus, apaixonado pelo seu povo, sai ao seu encontro e lhe revela o seu coração, mostrando-lhe a lei. Mas o que aconteceu depois? O povo de Israel não conseguiu cumprir essa lei. Claro, o seu coração ainda não tinha sido redimido. Era a primeira fase da revelação, o Antigo Testamento. Agora Deus em pessoa vem ao mundo na figura de Jesus Cristo. São Mateus ele quer colocar isso claro. Jesus, ele é o Filho de Deus que vem realizar com o seu povo
essa segunda e eterna aliança. Já não envia mais um mensageiro, como era o caso de Moisés. Ele em pessoa vem. Então ele também sobe a montanha. Moisés subiu o monte Sinai. Jesus sobe a montanha para falar aos seus discípulos. Estão todos aos seus pés para escutar. E Jesus não começa com mandamentos, com coisas que Deus está dizendo que nós devemos fazer. Ele quer mostrar os benefícios da relação com Ele. As bem-aventuranças são os benefícios que nos trazem ser amigos de Deus. Os benefícios para a nossa alma, os benefícios para o nosso corpo, os benefícios para a nossa vida, os benefícios para a nossa existência. Ele nos está contando a razão de ser das nossas vidas. Porque se nós nos entregamos a viver dessa maneira, nós seremos bem-aventurados, ou seja, seremos felizes. De nenhuma maneira ele tira o anterior, os mandamentos. De fato, provavelmente no próximo domingo, vamos entrar na parte em que Jesus explica os mandamentos, que é a continuação do capítulo 5. Mas ele não começa pelos mandamentos, começa pelas bem-aventuranças, porque quer mostrar os benefícios. Deus, ele quer beneficiar a nossa alma, quer que nós realmente sejamos felizes, nos realizemos como pessoas. Então começa pelas bem-aventuranças. E nessa segunda pergunta, nós colocamos a seguinte questão: o que significa cada uma dessas bem-aventuranças? Então, rapidamente, vamos passar por todas elas, a fim de aprofundarmos um pouquinho mais no texto. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são aqueles que estão desprendidos de todas as coisas. Deus não está falando de uma classe social, os pobres. Deus não está falando das pessoas que não têm dinheiro. Não. Deus está falando das pessoas que estão desprendidas. Podem ser materialmente pobres, economicamente pobres, mas o seu espírito pode ser que esteja muito apegado às coisas. Então ela não é um pobre em espírito. Seu coração está na matéria, na posse das coisas. Então ela não é pobre em espírito. E ao contrário, pode existir pessoas que têm muito dinheiro, mas o seu coração não está nessas conquistas. O seu coração está em Deus. Então Jesus está dizendo: se o seu coração está livre de apegos, dessa pessoa é o reino dos céus. Interessante notar que essa bem-aventurança é colocada no presente, não no futuro. As outras são no futuro. As promessas de cada bem-aventurança são para o futuro. Nessa não. A promessa é para o presente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É Jesus mesmo. Ele é o reino dos céus, porque ele é os céus que vêm à terra. Jesus é Deus que vem ao mundo, e Deus é o reino dos céus. Então, o reino dos céus já está entre nós. Se nós queremos nos encontrar a Deus, e esse é o grande desejo no nosso coração, se nós somos pobres em espírito, nós conseguimos encontrar a Deus nesta vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, essa virtude que nos liberta das paixões irascíveis, é o oposto da ira, das reações violentas. Quando nós controlamos as nossas reações violentas, nós conseguimos alcançar o que queremos, porque somos donos de nós mesmos. E aí está a promessa: herdarão a terra. Quer dizer, vamos alcançar os nossos objetivos, porque não estamos guiados por paixões, por inveja, ira, luxúria, vaidade. Nós somos donos de nós mesmos. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados vocês que forem donos de vocês mesmos,
porque vocês herdarão a terra. Vocês conseguirão aquilo que vocês desejam. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm... Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como assim? Como os aflitos podem ser uma bem-aventurança, né? Aqui não quer dizer as pessoas que estão sofrendo simplesmente pelo sofrimento. Os aflitos são aqueles que se preocupam pelos demais, se preocupam pelo mundo, se preocupam pelo que acontece, se sentem responsáveis por fazer um mundo melhor, por ajudar as pessoas a serem melhores. Ou seja, não são pessoas indiferentes, são pessoas comprometidas. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Serão consolados. Quer dizer, você que está se preocupando pelos demais com o sentido divino de querer o melhor para essa pessoa, serão consolados. Porque ou vai alcançar o que você está buscando, ou Deus mesmo vai vir ao seu coração e lhe vai mostrar um sentido nessas coisas. Às vezes nós estamos aflitos por nossos filhos, por nossos irmãos, parentes, namorados, esposos, esposa, pelo mundo, pela nossa pátria, e parece que as coisas não se resolvem. Então, a bem-aventurança não é que as coisas se resolverão. Serão consolados, quer dizer, Deus nos vai mostrar um sentido no nosso sofrimento. O nosso sofrimento tem um sentido redentor para nós e para os demais. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então quer dizer que vai se dar a justiça nessa terra? Justiça, a palavra justiça na Sagrada Escritura poderíamos traduzir como santidade. O justo é o santo. Quando a Sagrada Escritura se refere a uma pessoa que é justa, ele está falando que essa pessoa é santa, porque está buscando a santidade. Então poderíamos dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de santidade, os que buscam ser santos, os que lutam por ser santos, os que desejam ser santos. Fome e sede é uma parábola para dizer aqueles que desejam ser santos. Por quê? Porque serão saciados. A santidade é possível, meus queridos. Querer ser como Deus. Ser santo ou ser justo aqui é querer ser como Deus. Recordando que ser justo aqui não significa a virtude da justiça, é a virtude da santidade. Se nós procuramos e desejamos ser santos, Deus nos vai conceder esse privilégio. Que beleza, né? Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, o coração misericordioso é aquele que tem compaixão, aquele que ama. Aquele que ama. Deus está proclamando felizes todas aquelas pessoas que amam. Mas, meus queridos, aqui se trata do amor de verdade, não do amorzinho. Que o amorzinho é tipo... eu aceito tudo, tudo está bem, eu não quero entrar em conflito com ninguém, eu quero bem a todos. Não. O amor de verdade significa eu quero o melhor para a pessoa amada. O amor de verdade significa eu quero o melhor para a pessoa amada. E às vezes o melhor implica firmeza, implica chamada de atenção, implica revelar para essa pessoa os seus pecados com caridade e um acompanhamento para ajudá-la a superar. Significa ter paciência com as suas contradições, significa ter uma gradualidade nas coisas que eu vou dizer, não chegar já rasgando e gritando. Isso é misericórdia. Todas as facetas do amor. O amor misericordioso é um amor forte, o amor que quer o bem da pessoa amada, inclusive por cima do próprio bem.
inclusive quando a pessoa não corresponde a esse amor. O amor misericordioso é aquele que vai e ama assim mesmo querendo o bem da pessoa amada. E a promessa é porque alcançarão misericórdia. Certo? Quem ama é amado por Deus. Nós vamos experimentar o amor de Deus e também o amor das outras pessoas. Quem é misericordioso é sempre amado. Todos nós gostamos de estar perto de pessoas que sabem amar. Nós nos sentimos bem perto de pessoas que sabem amar e também somos misericordiosos com elas. Sexta bem-aventurança, os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Deus, ele não se esconde aos nossos olhos. Deus não se esconde ao nosso coração. São os nossos olhos e os nossos corações que estão cegos para Deus. Nós não temos a capacidade de ver a Deus. Nós precisamos purificar os nossos olhos e o nosso coração. Então, quanto mais o nosso coração tenha intenções distorcidas, menos nós conseguimos ver a Deus. Por exemplo, né? Se o nosso coração está apegado a coisas, então nós vivemos a virtude para conseguir os nossos objetivos. Então, o nosso coração não é puro. Eu não estou sendo bom porque eu quero ser bom. Estou sendo bom porque assim eu vou ser bem avaliado no meu trabalho, por exemplo. Né? Ou estou sendo bom só para manter unida a minha família, só porque eu fiz um compromisso com o meu marido, com a minha esposa. Não estou querendo realmente ser bom. E assim se pode colocar em qualquer virtude que se pratica. Se nós tivermos uma segunda intenção, ainda que seja lá escondida, o nosso coração não é puro. Nós não estamos atuando conforme Deus. A pureza de coração é atuar e desejar conforme Deus quer que nós atuemos e desejamos. E aí a promessa é ver a Deus. Esse é o grande desejo do nosso coração. Tenhamos isso claro ou não tenhamos claro, esse é o maior desejo do nosso coração, ver a Deus, nos relacionarmos com Deus. E Deus promete isso. Se nós somos sinceros na nossa busca da virtude, nós vamos ver a Deus. Sétima bem-aventurança, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promotores de paz. Né? Não é a paz a toda custa e tampouco é a paz do cemitério. A paz está ligada à justiça, à verdade, à misericórdia. Tem que se dar tudo isso. Quem procura promover isso vai ser chamado filhos de Deus. Ou seja, existe um reconhecimento nas pessoas que estão procurando fazer desse mundo um melhor lugar para se viver. Mas não porque somos todos iguais, não porque todos temos os mesmos direitos, não porque todos temos as mesmas oportunidades. Essas coisas elas vão ser fruto da virtude das pessoas. Quando nós procuramos desenvolver nas pessoas o amor a Deus, nós somos os maiores operadores de paz. Assim, nós limamos as arestas, nós tiramos aquilo que destrói o coração humano, que são todos os egoísmos que fazem com que nós nos colocamos de um lado e os outros se colocam de outro, e aí surgem as inimizades. Todos somos filhos de Deus. Então, o operador de paz é aquele que leva Deus para as pessoas. E uma vez que as pessoas se encontram com Deus, elas mesmas vão querer viver em paz, umas com as outras. Bem-aventurados esses, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, as pessoas vão reconhecer nessas pessoas como autênticos santos, pessoas que estão iluminadas pela graça de Deus. E finalmente a oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Uau! Eu não quero ser perseguido. Calma, não é pela justiça humana, não é pelos tribunais. Aqui está dizendo, bem-aventurados sereis vós
quando forem perseguidos porque estão procurando ser de Deus. Lembre-se, justiça podemos traduzir por santidade. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da santidade, ou seja, por causa da busca da santidade, por causa de buscar ser de Deus. Quando nós somos perseguidos por causa disso, nós somos autênticos. O mundo sempre vai perseguir as pessoas de Deus. O mundo sempre vai perseguir as pessoas de Deus. Porque o mundo, ele quer outra coisa. E quando eu falo mundo, não são as coisas boas do mundo. São as coisas ruins do mundo. É um conceito teológico de São João. Ele fala como um dos 3 inimigos do ser humano é o mundo, enquanto as paixões do mundo, as coisas ruins do mundo, que elas se sentem mal quando encontram pessoas que buscam fazer o bem. E assim, no versículo 11, vem essa última bem-aventurança que reúne todas, né? Não é uma bem-aventurança à parte, é uma confirmação da anterior. E bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim, ou seja, por causa de Deus, né? Por causa da nossa adesão a Deus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, nós também, se queremos fazer o bem, queremos ser pessoas de Deus, vamos ser perseguidas, vamos ser mal interpretados, vamos ser caluniados. Então, não tenhamos medo. Esse é o momento para pegarmos mais ainda a Deus e dizer, Senhor, eu quero ser teu. E Jesus está prometendo, aqui está, quem for assim vai ser feliz aqui nesta vida e na eternidade. Se vocês se dão conta, essa 8ª bem-aventurança também está no presente. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que Deus os abençoe muito, né? Que essa reflexão enche os seus corações do desejo de santidade e de ser como Deus, de ser felizes do estilo que Deus está querendo que nós sejamos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!